outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O nosso outro olhar de hoje é algo sobre o que todo mundo quer: qualidade de vida, longevidade, como viver mais e melhor. E para falar sobre isso, o nosso convidado é o Dr. Alexander Dauti. Além de oncologista, ele é coordenador do Núcleo de Estudos em Medicina de Estilo de Vida do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre. O Moinhos, por sinal, é um hospital de excelência e de referência no país todo. O Dr. Dauti é mestre e doutor em Medicina Interna, Oncologia Clínica e Epidemiologia, além de certificado em Medicina do Estilo de Vida. Diversas dessas formações são, inclusive, internacionais, pelo que eu li. Doutor, bom dia, em primeiro lugar, e obrigado por estar aqui. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade nesse momento tão importante, né, da nossa vida, aí, onde a gente vê as questões de saúde sendo tão debatidas, né? Verdade. E as preocupações aí com o que pode acontecer, não só conosco, mas com o próprio sistema em geral, né? E, doutor, como é que um oncologista foi acabar abordando assim essa dimensão maior sobre qualidade de vida? Olha, isso é um desejo primário, assim, porque a gente sempre pensa na prevenção, né? E eu encontrei a medicina do estilo de vida há uns 2 anos atrás. A prevenção sempre foi um caminho que eu segui, né? A própria epidemiologia, né? Eu fiz um doutorado de sanduíche relacionado. Ela surge como a possibilidade da gente primariamente evitar a doença, né? Então, me interessei inicialmente pela questão de cessação do tabagismo e todas as outras formas de prevenção possíveis, né? Então, alimentação, os exames de screening para diagnóstico precoce das doenças. Há 2 anos atrás, eu encontrei essa palavra, medicina de estilo de vida, que eu não sabia direito o que era. E aí comecei a estudar. Faz 2 anos que eu estudo. Ano passado eu me certifiquei, né, pelo Colégio Americano, que é o que hoje presta a certificação aqui no Brasil, através do nosso Colégio Brasileiro de Medicina de Estilo de Vida. Quando a gente fala de medicina de estilo de vida, então a gente está falando do quê, digamos assim? Então, ela conseguiu juntar pelo menos 6 pilares de atenção de saúde, né? Que a gente geralmente costuma pegar isoladamente nas pessoas. A medicina do estilo de vida conseguiu juntar. Ela conseguiu juntar alimentação, conseguiu juntar atividade física, manejo do estresse, evitar substâncias tóxicas como tabagismo, álcool, drogas, né? Trouxe mais à superfície a questão do sono, que muitas vezes passa batido. E também, muito importante, né, talvez o pilar mais importante desses 6 que eu estou mencionando, a questão das conexões. Da gente ter amigos, da gente ter relações. As relações. Pessoas que a gente conta ao longo da vida, ou mesmo agora, colegas, né, pessoas que a gente possa ter uma regularidade, assim, Pessoas que te façam bem. que façam bem, né? Isso se traduziu em saúde. E aí ela transformou, digamos, isso também num olhar mais científico. Ela é toda baseada em evidência, ela não deve ser confundida com outras medicinas alternativas. Sim. Medicina de estilo de vida é totalmente baseada em evidência, o que significa que a gente tem solidamente bases apoiando o que é de orientação. Isso a gente nota, por exemplo, na questão de comportamento. Ela trouxe o comportamento, que é algo que a gente sempre imagina como difícil, e ela trouxe de novo para o nosso estudo a importância da gente poder aprender um pouco. Então, o médico de estilo de vida, ele sabe olhar um pouquinho mais a motivação de cada um, porque a minha orientação é diferente para uma pessoa que sequer está pensando que tem um problema
para aquela pessoa que, por exemplo, já está disposta, não, eu estou com vontade de fazer algo por mim, de me cuidar e vou começar a caminhar. Perfeito. Então, as abordagens são totalmente diferentes, depende do estágio de motivação. E ela traz também um conceito de coach, mas coach nesse sentido de que o médico não é o expert. O expert é a pessoa. Sobre si mesma. A pessoa é expert da vida dela, né? E significa que a gente, então, em vez de ficar lá na chefia, na direção, a gente deixa o guidão para a pessoa, seja a pessoa paciente, seja a pessoa que queira fazer uma mudança de estilo de vida, e a gente senta do lado. E ajuda a orientar, é um copiloto. É um copiloto, né? E aí vem toda uma linha de aprendizado que a medicina de estilo de vida coloca para nós e que eu me encantei, porque de repente eu estava estudando sobre sono, sobre ritmo circadiano, né? É isso que eu... De manejo de estresse. Sobre tudo isso que nós todos queremos, na verdade. Exatamente. Né? Que se resume em qualidade de vida. E eu vi, doutor, estudando um pouco também para a entrevista, que uma das coisas que se aborda dentro da ideia de medicina de estilo de vida é sobre as zonas azuis, né? Traduzindo para o bom português, que são regiões onde as pessoas, lugares do mundo onde as pessoas têm taxa maior de longevidade. Eu queria lhe ouvir entender um pouco sobre isso e o que as evidências mostram a esse respeito, o que tem em comum nessas áreas, né? Eu vi que tem na Itália, na Grécia, Costa Rica, enfim. Queria lhe ouvir entender um pouco sobre isso. Falando de zonas azuis, eu trouxe alguns dados aqui, até para poder ter uma sequência melhor, para poder passar para vocês. A gente fala de longevidade, e longevidade com qualidade, né? Não adianta a gente pensar em viver mais se a gente não tem saúde. Tá? E as zonas azuis surgem de estudos, né? Primeiramente porque ficou claro para nós que a longevidade não depende exclusivamente da nossa genética, né? Digamos que se a gente botar um percentual para tirar essa questão de destino, né, das pessoas, e a genética é determinante, a genética seria 10%. 90% é o nosso estilo de vida. E isso tem vários estudos, né? Tem um estudo dinamarquês sobre gêmeos que mostrou isso claramente, né? Eu cito isso como uma referência. Depois se foi atrás, assim, aonde no mundo, né, as pessoas viviam mais. E não só viviam mais, mas viviam mais e bem. Né? Aí veio esse estudo das zonas azuis, né? Que, por características, é o lugar onde existe o maior número de centenários. A primeira zona azul, ela foi descrita na Sardenha. E depois as outras 4, incluindo Okinawa, no Japão, Nicoya, na Costa Rica, Icária, na Grécia, e Loma Linda, na Califórnia. Quais são os princípios que elas têm comuns? Né? Exatamente. Elas contribuem, né, com várias características para o nosso aprendizado. O que essas pessoas têm em comum nessas partes do mundo? Primeiro, elas faz parte da vida delas a atividade física, elas se movem naturalmente. Elas vão acordar, vão cuidar do jardim, vão ordenhar, vão fazer alguma caminhada, vão cuidar de algum familiar. Então, mover-se naturalmente, comer com sabedoria, melhorar a nossa resiliência ao estresse. Elas dormem adequadamente, no sentido de ter essa harmonia com o ritmo circadiano, quer dizer, elas obedecem... O que é o ritmo circadiano? Obedecem no bom sentido os padrões da nossa evolução, né? Nós sempre tivemos escuridão e luz, dia e noite. E aí, dormir para ficar acordado. Aí nós começamos a mexer nisso, né? Elas lá mantêm esses padrões, né? Elas vão deitar mais cedo, acordam mais cedo. Isso é fundamental, né, porque a nossa parte fisiológica está toda integrada nessa questão da natureza, né? Então, nossos hormônios, a melatonina,
ela começa a ser secretada numa determinada hora. Se a gente começa a botar luz, computador, celular, enfim, interrompe esse aumento da melatonina, interrompe o nosso sono melhor. Então, ao natural, eles fizeram isso e a gente começou a estudar, pesquisar e aprender. É. Além disso que eu tinha falado antes, né? Fora os laços familiares são mantidos, existe um apoio da própria comunidade, né? É uma comunidade que se integra, que se comunica, tem um respeito fundamental pela natureza, pelo planeta, né? São pessoas naturalmente que praticam a ecologia. E uma coisa muito fundamental que a gente também aprendeu, e um termo que o japonês usa, que chama Ikigai, que é de tu levantar de manhã sabendo qual é o teu propósito, qual é o teu propósito de vida. Então eles juntaram essas coisas todas, né? E veio esse estudo interessante aí O Viktor Frankl fala disso. das zonas azuis, Da vida. o sentido da vida. O senhor acha, eu lhe ouvindo, tem um pouquinho aí, às vezes, das coisas que o senhor fala, de algumas cidadezinhas, uns cantinhos aqui do interior gaúcho, né? Sim. Tem isso? Pomerano, né? Veranópolis. Veranópolis. Acho que aqui nós temos um colega, que é o Dr. Emílio Moriguchi, doutora Bernadette Weber, né, que são geriatras. Eles já estão há algum tempo olhando isso, né? E talvez fosse até como uma sugestão, assim, em algum momento a gente poder fazer não só uma conversa, mas um debate até com Mais o estrutura. enriquecimento dos nossos dados aqui. Lá no Moinhos, a gente está organizando agora um programa que tem 3 vértices, né? Um é assistência, é ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais isso, entenderem que elas estão muito mais no controle do que o próprio médico, né? E a gente, obviamente, vai ter uma equipe interdisciplinar, onde tem psicóloga, psiquiatra, nutricionista, clínicos, né? Que vão estar numa forma também, não só de assistência individual, mas organizando essas pessoas Integrado. num atendimento integrado e em grupo. Bacana. A força do grupo é muito grande. Sabe, doutor, o senhor está falando isso, desse jeito de olhar também o paciente, isso é uma dificuldade desde cada jornada do paciente de constituir esse olhar uníssono sobre a sua qualidade de vida a partir dessas diferentes dimensões. Porque eu tenho que pular daqui para cá, desde o meu físico, desde o meu médico, né? Sim. Então, ter um centro organizado que estuda e que te dê ajuda muito, né, na jornada do paciente ser mais clara e mais assertiva, né? Fico com essa impressão. Muito, muito feliz a tua expressão, né? Porque esse é o termo, é uma jornada. Talvez a gente nunca conclua perfeitamente a jornada, Claro. mas o papel nosso como grupo interdisciplinar é ampliar a consulta convencional médica, 30, às vezes 15 minutos, 30 minutos, 40 minutos. A gente está planejando alguma coisa que dure meses. Perfeito. São vários encontros, tanto em grupo como individuais, onde o engajamento com a pessoa, que é o fundamental, onde eu sei quem tu és, a pessoa sabe que eu estou definitivamente interessado no bem-estar dela, e quando a gente faz isso, as coisas... O paciente incorpora um conhecimento que virá de vocês, né, e toma a cultura para si. Toda essa ideia da medicina do estilo de vida, incorporando esses pilares todos, é que a gente possa estar apresentando isso de uma maneira acessível, né, para que a pessoa que não é profissional da área entenda e que ela utilize isso no seu dia a dia, uma forma muito simples, cara. A gente pensa em metas pequenas. Quer dizer, não sou eu que vou dizer para ela, talvez ela fume, mas embora eu preocupado com isso, esteja lá na agenda, não sou eu que vou apontar diretamente que é isso. Talvez ela diga, olha, eu prefiro começar com atividade física, eu prefiro caminhar. No seu tempo. No seu tempo. Ao caminhar, essa pessoa provavelmente vai notar que ela tem alguma... Bom,
isso vai engatilhar no outro pilar. Daqui a pouco isso engatilha na dieta, no sono, no estresse, né, das conexões. Vai porque enxergando esse todo. vai enxergando todo. Qualquer mudança, né, de comportamento se supõe suporte. Família, amigos, colegas, né? Então, quanto mais a gente der esse abraço aí, Com certeza. mais chance a gente tem de provocar. E aí, que eu te digo assim, metas pequenas, porque a gente estabelece metas tangíveis, Para cada um. que sejam muito claras para cada um. Então, eu sei que na semana que vem eu vou estar caminhando com a minha esposa 3 vezes por dia no parcão, eu vou caminhar 10 minutos, são metas bem objetivas, embora pequenas, elas são muito claras. E sempre são melhor do que nada. Sabe? Melhor do que nada. E aí nós vamos Avançando. Isso. Muito bom. O doutor, eu vi também que o último IBGE mostrou que as mulheres têm vivido em média cerca de 7 anos mais do que os homens, enfim. Isso sempre tem aparecido. A que a medicina atribui isso? O que as pesquisas atribuem isso? Genética, comportamento, ambiente? Eu diria que uma combinação e também acho que um cuidado, né? Autocuidado. Autocuidado. Vocês lembram da última vez que vocês foram num consultório médico, falando para os homens e falando para as mulheres, né? Elas vão mais. Elas vão mais. E se a gente chega num consultório, geralmente a sala de espera é basicamente mulheres. Então, existe talvez um cuidado, né? Um autocuidado aí, natural, né? Por gênero. Embora os homens agora também, né, Estejam se cuidando uma mais. preocupação, assim, o pessoal mais jovem também a gente vê isso, né? E outra questão que, claro, está aparecendo cada vez mais nos dados demográficos, que já acontecia na Europa, agora aqui também com mais clareza, o envelhecimento da população e a necessidade para toda a cadeia de serviço público, inclusive, se preparar para lidar, né, doutor, com essa população mais idosa e menos jovem, né? Portanto, mais ainda essa necessidade. Exatamente. A gente está vendo isso, essa pirâmide, né? Que está ficando mais larga. Antes era assim, agora está mais larga. E daí reforça para nós, né? Que à medida que a gente está podendo ter mais tempo de vida, a gente possa ter essa noção de que a gente se cuidando, nós vamos ter uma qualidade, né? A gente, ao fazer, por exemplo, uma pessoa de 70 anos, né? 75, começar a fazer exercícios mesmo nessa idade, significa que ela está jogando favoravelmente o risco dela de quedas, que é o problema grande no idoso. Lá para frente, talvez nem ocorra isso, né? Ou pelo menos ela não vai ficar dependente precocemente, porque o exercício vai trazer força muscular vai trazer equilíbrio vai diminuir o risco de queda, que é um grande problema. É um grande problema. A queda acelera muito, né? E aí, a degeneração do idoso em todos complicações, né? Todos nós já tivemos essa experiência com algum familiar. Começa com uma queda e vem uma queda de todo o resto. Exato. O doutor, o senhor tem falado aí, já falou mais de uma vez, sobre um ritmo de vida mais leve, mais descontraído. Aí eu queria ouvir o senhor dessa vertente na relação da nova realidade que nós estamos vivendo do consumo digital. Às vezes eu digo, tenho 3 crianças, né, em idade escolar de 11, 8 e 6 anos de idade. Né? É um desafio do nosso tempo encontrar o ponto de equilíbrio entre o acesso a esses bens digitais e o frenesi, o consumo frenético disso. E não é só das crianças, nosso também, né? Como é que está o ponto de encontrar esse equilíbrio e quanto esse consumo digital desenfreado impacta nessa vida menos leve, menos tranquila que a gente deveria ter? Isso entra talvez até no capítulo das adições, né, Cleber? Porque o que a gente vê, na verdade, é muitos adolescentes ou mesmo crianças já aditos, né? E como toda adição, isso vai gerando lá nos nossos núcleos, né? A parte cerebral, a parte de recompensa, né?
O que o senhor chama, só para traduzir para o nosso ouvinte, de adição, os aditos? Explica um pouquinho o que é isso. É quando a gente fica dependente de uma maneira mais compulsiva. É uma dependência. Uma dependência, né? Isso está igualando até a um consumo de uma droga. Sim, então... sim, isso de fato pode ser o equivalente, né? Certo. A gente vê partes do nosso cérebro que estão ligadas a um sistema de recompensa ativadas quando eu estou me estimulando com algo que imediatamente me dá uma satisfação. Pode ser um game, né, que eu ganhei ali uma pontuação, pode ser um like, né, de um amigo. E quando eu deixo, né, isso fica tão, digamos, tão cíclico que se torna um vício. E é um vício que daqui a pouco tu percebe que é para nada. Sim, como na verdade todo vício. Porque daí a gente nota isso, né? A pessoa acaba numa, digamos, não é exatamente uma abstinência, mas não deixa de ser aquela falta ali que tem que ser rapidamente preenchida novamente com outro estímulo. Que no caso dos jogos, do celular, da mídia, seria voltar e ficar ali. Né? Quantas horas? Absorto. Os questionários hoje incluem, tá? Se a gente for fazer a nossa avaliação lá, inclui quanto tempo passa em função da internet, quanto tempo do seu lazer e quanto tempo profissional, porque isso está obviamente envolvendo outras questões, né, onde a gente daí deixa de fazer outras coisas que seriam boas para nós, e algumas pessoas acabam invadindo também o espaço do sono. Quando eu pego o celular de noite, né, eu mencionei rapidamente, ou mesmo TV, ou mesmo computador, já perto da hora de eu dormir, eu estou acordando. Estou me acordando. Estou estimulando com a luz azul desses aparelhos, eu estou estimulando lá por vias da minha retina esse centro que estaria agora adormecendo, ao contrário, né? E eu atrapalho daí em toda a minha fisiologia. E às vezes, doutor, é um exercício mesmo, quer dizer, eu noto, relato, testemunho meu e de tantos com quem eu convivo na nossa área, que depende muito disso, né? É um exercício de desintoxicação mesmo, Exatamente. né? Tu te afastares do digital e às vezes, assim, por 3 horas do dia parece uma luta contra um vício mesmo. Exatamente. A gente pode considerar como tal. Hoje já existe trabalhos mostrando isso, assim, né? Que é o equivalente. Aqui, inclusive, há colegas profissionais, né, psiquiatras, que atendem mais o público adolescente, inclusive formando literatura. Uma publicação recente agora, não vou lembrar o nome, mas é fácil de achar no Google, né? Se procurar, assim, ajuda os pais a estabelecerem esse meio termo, porque também é uma fonte de conhecimento. É isso também. Mas é o que tu disseste, como é que a gente pode, hoje, com a nossa geração atual, os jovens, como é que nós podemos chegar num ponto mais de equilíbrio? Os pais precisam de ajuda, porque a gente fica desorientado sobre isso. Exatamente. É difícil saber a medida do certo, né? O do ideal. Exatamente. Doutor, para a gente ir concluindo, né? Bom, eu queria entender se virou meio fetiche dizer isso, ou se é verdade de que estamos estressados, né? Difícil dizer a alguém, tô tranquilo, tô de bem com a vida. Não, tá todo mundo estressado. Isso é uma bengala existencial ou, de fato, a sociedade está mais estressada? Com certeza, né? O estresse hoje, eu diria... eu tive agora... Teve 2 congressos relacionados à medicina do estilo de vida. Um agora em Denver, em Colorado, nos Estados Unidos. Foi um congresso que reuniu 2.000 participantes, né? A medicina do estilo de vida surge a partir dos anos 2000 nos Estados Unidos, e gradualmente o número de profissionais, né, que vão aderindo aumenta, ao ponto de terem 2.000 no congresso desse ano.
E ali o tema, te diria, um dos temas principais abordados foi saúde mental. Saúde mental é o grande ponto, né? Porque se eu não tiver saúde mental, se eu tiver muito ansioso, deprimido, estressado, eu vou mais provavelmente incorrer não ser um sedentário, me alimentar mal, eventualmente não vou procurar as melhores companhias para mim, né? Meu sono, quer dizer, vai atrapalhar a minha fisiologia, vai atrapalhar a minha saúde. Eu queria voltar um pouquinho nesse ponto das conexões positivas. E eu ia lhe perguntar sobre isso. Qual é a fórmula disso? O que o senhor chama de conexões positivas, né? Porque às vezes a gente pode estar do lado do que se convencionou chamar de amizade tóxica ou algo assim e nem perceber, achar que o cara é um grande amigão, é um irmão teu e daqui a pouco é esse cara que está sendo um má. Então, como é que a gente treina para identificar isso, doutor? O que seja uma boa convivência? Olha, uma coisa seria assim, né? É aquilo que a gente aprendeu em casa, né? Diga-me com quem andas, né? Uhum. Então, se os nossos três, isso tem estudo, né? Se os nossos 3 melhores amigos, né, tiverem alguma situação, seja uma questão, digamos, de obesidade, vamos falar assim, né? Eu vou ter uma chance 50% maior de eu também, eventualmente, ser um obeso. Não é, por favor, aqui colocar um estigma na questão da obesidade, longe disso, né? É uma situação que tem que ser tratada com muito carinho e com toda atenção. Mas tendência de comportamento. Quero dizer que é uma tendência de comportamento. Assim como se os meus melhores amigos são pessoas que saem à noite sempre para beber. O meu risco também vai aumentar. Ou se eu for filhos, por exemplo, de pais fumantes, o meu risco é de 50%. Tá? Então, essa questão... Porque a gente é produto do meio que vive, é isso, né? Exatamente. Pegando de volta a tua primeira pergunta, né? Se a gente olhar lá no Japão, Okinawa, tá? Eles têm um termo que chama moai, e se refere a um círculo social, né? Estou lendo aqui, de comportamentos que são compartilhados entre um pequeno grupo de amigos que suportam um estado mental saudável ao longo da vida. Desde que eles nascem, as famílias de alguma maneira conectam aquele indivíduo a um grupo que vai acompanhar essa pessoa ao longo da vida. Inclusive, às vezes, até atendendo uma necessidade econômica. Hoje eu estou precisando, amanhã eu te ajudo. O senhor está falando aí de um pertencimento comunitário. Pertencimento comunitário. Que está um pouco também nas nossas raízes aqui de algumas regiões do Rio Grande do Sul, eventualmente. Exatamente. Isso mostrou que essas pessoas tendem a ter 4 a 14 anos mais de expectativa de vida do que alguém que não tem isso. Se a pessoa fizer isso 4 vezes por mês. Ou seja, a maior coisa aqui é exatamente essa palavra que tu usaste, né? Eles pertencem à tribo certa, nasceram ou se cercaram proativamente das pessoas certas. Quem fala muito isso, né, é um colega teu, jornalista, eu acho que ele é jornalista, é o Dan Buettner, que foi um dos primeiros que foi atrás dessa questão das zonas azuis. E aí tem o contrário, a outra ponta do espectro, né? Se eu tiver só, a minha chance, se eu for um solitário, não um solitário no sentido, eu fico muitas vezes bem quando eu estou só, faço as minhas coisas, mas a solidão naquele sentido de solidão mesmo, né? O indivíduo que não se comunica, tem relações. que não tem relações. A chance, o risco de morte dessa pessoa é 2 a 3 vezes maior. Interessante. Então, fundamentar nas conexões positivas, né, é fundamental para diminuir o maior uso de álcool, tabaco, as próprias doenças crônicas que são decorrentes disso, né, a depressão, as internações.
e a própria inatividade física. Tem um estudo que eu gostaria de depois deixar na referência também, que é chamado de Gluck Grant Study, desde 1938, que é um estudo da Harvard, onde eles identificaram que não foram os seus níveis de colesterol na meia-idade que preveniram como aquela pessoa ia ser na vida idosa, assim, quando ele atingisse uma idade maior. Foi o quão satisfeitos eles estavam em seus relacionamentos. As pessoas que estavam mais satisfeitas em seus relacionamentos aos 50 anos eram as mais saudáveis aos 80 anos. Eles fizeram esse estudo de uma maneira longitudinal, foram acompanhando jovens até o envelhecimento. Relacionamentos para além do relacionamento afetivo, relacionamento geral. Geral. Pessoas que estavam satisfeitas, né? Escolheram bem suas amizades. As amizades. E aí a conclusão era essa, que bons relacionamentos não protegem apenas nossos corpos, eles protegem também nossos cérebros, as memórias que permanecem mais nítidas por mais tempo. Diversos impactos emocionais, tudo isso. Exatamente. E físicos. Muito interessante. Doutor, e a fé e a espiritualidade, né? Na busca disso. A gente está estudando cada vez mais e isso também está relacionado à melhora da qualidade de vida, melhora da longevidade, menor risco de saúde mental e, por conseguinte, também de problemas de saúde física. Lá no nosso grupo tem pessoas, né, que eu acho que eu posso citar o nome dos colegas, né? Tem a doutora Lorena Calef, que estuda basicamente religiosidade, espiritualidade. Ela é a pessoa responsável, além de pertencer ao nosso grupo da medicina do estilo de vida, é a pessoa que também trabalha com o núcleo de espiritualidade no Moinhos de Vento. E fica muito claro isso nos atendimentos, né? Toda vez que a gente aborda, e os colegas muitas vezes têm um pouco, talvez até por isso não ter passado na nossa formação de uma maneira mais clara, mas é fundamental abordar, mais do que falar talvez em religião, a espiritualidade. Dimensão metafísica. A metafísica, as forças que a gente acredita como superiores, né? Cada um do seu modo. Cada um do seu modo. E isso tem uma implicação muito grande também na maneira como eu posso ajudar essa pessoa, né, a seguir, ter uma melhor qualidade de jornada, vida, né, como tu disseste. Doutor, para a gente finalizar, já foram os nossos agradáveis 30 minutos a isso. Certamente a gente ficaria falando mais, mas enfim, queria lhe ouvir sobre alguns, o senhor que já está com essa experiência aí acumulada e de atendimento também, alguns engates de rotina, coisas simples para quem está querendo, além de procurar o Hospital Moinhos de Vento e o senhor, mas para quem já esteja querendo mudar os seus hábitos, melhorar a qualidade de vida, sem procrastinar mais, né? Alguns engates assim de dia a dia que o senhor acha por onde se possa começar. Bom, primeiro, só falando, assim, complementando o que nós estamos fazendo, o nosso plano é abrir um ambulatório através da medicina interna, né? Isso talvez seja algo pioneiro, não conheço no Brasil ainda um sistema de medicina de estilo de vida que vai atender assistência, vai trabalhar com pesquisa e aproveitando também o nosso espaço de faculdades lá do Moinhos, vai trabalhar também com o currículo em medicina de estilo de vida, oferecendo isso para todos que chegarem via faculdade. No dia a dia, né, Kleber, eu acho que, por exemplo, acho que a gente pode começar cada um com uma pequena meta, né? Em algum momento eu resolvi comer um pouco mais de salada do que eu comia. E comecei a achar bonito aquilo, aí fiz um prato colorido, como a nutricionista gosta, fiz um prato que nem o arco-íris, né? E aí comecei a botar um balsâmico, botei uma chia, botei alguma coisa. Cada um vai achando aquilo que eu disse, cada um vai o seu expert, né? Mas eu escolhi uma das linhas que eu sabia que ia me ajudar. Com isso eu diminuí, talvez, o tamanho das porções, né?
comecei a usar um pouco mais o que se chama hoje em ciência de dieta plant-based, que é mais baseada em legumes, e que é fundamental para reduzir um estado inflamatório que é comum das doenças crônicas, tá? Na base do câncer, do diabetes, da doença cardiovascular, dos derrames cerebrais, tem um estado inflamatório subclínico constante. As plantinhas ajudam a diminuir essa inflamação. E isso reverte, obviamente, no sistema imune mais vigilante, menor deposição de gordura nas minhas artérias. Eu deixo de consumir tanta carne vermelha que está ligada a diabetes, está ligada a câncer, diminuo os processados, levo isso para o conhecimento da minha família, das minhas crianças, né, os mais velhos, enfim, eu começo a ser um exemplo. Tá? Então, acho que cada um de nós poderia talvez escolher aquilo que, nesse momento, lhe parece mais significativo para ela seguir nessa jornada. Isso. Que eu acho que não tem fim, né? Isso. Mas que vai sendo acrescentado. Só termina quando termina, né? Termina quando termina, né, cara? Doutor, muito bom. Doutor Alexander Daut, obrigado pela aula, pela sua forma de abordar também, que é muito didática e serena, que já comunica qualidade de vida. Isso. Eu queria dizer isso, que também, do meu ponto de vista, assim, eu pratico 3 vezes por semana atividade física. Nos intervalos eu gosto muito de nadar. Então eu já participei de 2 travessias, né? Eu estou com 68 anos agora e quero continuar participando, né? E eu acho que esse exemplo, quando a gente divide com as pessoas, com as pacientes, né? É uma maneira, acho que é importante, eu falo isso para meus colegas, né? Porque a gente precisa também ser esse exemplo, né? Para ajudar quem está conosco. E lembrar, além da espiritualidade, né? Que tu muito bem trouxeste para a nossa conversa, que o contato com a natureza é muito útil. 120 minutos por semana. Não importa se eu faço isso de uma vez só, se eu faço 30 minutos de cada vez. Se eu vou ali no Parcão, se eu vou na Redenção, isso já tem um benefício também de baixar o meu estresse, diminuir minha pressão. E o sol, né, doutor? A gente tem se afastado do sol. Mas pega a natureza como um todo, né? Um pequeno banho de floresta, assim, seja ali, atravessar ali pela Redenção, já vai estar nos ajudando. Então, essa coisa planetária, que ao mesmo tempo a gente ensina, deve continuar ensinando para as crianças de proteção ao planeta, né? As crianças estão perdendo essa exposição, porque a gente está deixando de mostrar para elas. E como é que elas vão defender o nosso planeta se elas não tiveram a experiência? Tá? Então tem várias coisas aí que a gente pode ir integrando, Cleber. Um assunto que não acaba. Não acaba. Coisa boa. Graças a Deus. Obrigado, doutor. Não, eu que agradeço mais uma vez, viu? Imagina. Muito obrigado. E nós aqui voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Os ouvintes da Rádio Bandeirantes podem acompanhar a íntegra do nosso programa pelas redes sociais, para além dos 30 minutos que você acompanhou aqui no rádio. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.